Conheça para crer, creia para viver. Essa expressão, esse tema, reflete bem o propósito do Evangelho de João, o quarto Evangelho no Novo Testamento, o quarto livro no Novo Testamento. Conheça para crer, creia para viver. Temos pensado nesse tema, olhando, caminhando através desse Evangelho. Vamos continuar nesta noite. E o nosso foco hoje está no capítulo 7, versos de 1 a 36. João 7, de 1 a 36. É importante lembrarmos o propósito desse livro, que é expresso de forma muito clara já no fim do livro, lá no capítulo 20, versos 30 e 31, quando o apóstolo diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Conheça para crer, creia para viver. Nós vamos então ao texto desta noite, mas vamos recordar para você que aqui esteve, informá-lo a você que não esteve, que Jesus vai citar aqui nesta volta dele a Jerusalém, o que se deu lá no capítulo 5, nós lemos em semanas passadas. Jesus estava em Jerusalém no capítulo 5, e ele realiza aquele sinal, como chama João, os chamados milagres que ele registra no seu livro. Jesus realiza aquele sinal da cura de um paralítico à beira daquele tanque. E então, era aquele dia, quando Jesus curou, era um sábado, e então aquilo suscitou um problema sério, porque os líderes religiosos ali em Jerusalém não admitiam que uma coisa assim fosse feita no dia do sábado. Entendiam que, a não ser algumas coisas permitidas pela lei, pelos seus preceitos derivados da lei, não se devia realizar qualquer outra coisa no sábado. Jesus curou um homem no sábado. Como podia ele curar no sábado? Isso está lá no capítulo 5. Jesus estava em Jerusalém. Lembre-se que depois do capítulo 5, se você leu, você prestou atenção, Jesus volta, deixa Jerusalém e volta para a região da Galileia. E agora, no capítulo 7 que vamos ler, ele está de volta a Jerusalém. E de novo, então, possíveis embates com os líderes judaicos, aqueles que tiveram um grande problema na outra visita dele a Jerusalém, quando ele curou o paralítico. E naquele capítulo 5, quando ele cura o paralítico, no verso 16, diz assim: então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Que coisas? Como aquele sinal, aquele milagre. Lembra-se que João fala de sinal, porque os atos sobrenaturais de Jesus não têm um fim em si mesmos, mas eles foram realizados por Cristo para nos levar a Ele, para nos apontar a Cristo. Então Jesus está fazendo estas coisas no sábado. Fez aquele sinal no sábado, e isso trouxe grandes problemas e desavença entre Jesus e os líderes religiosos ali em Jerusalém. Bem, capítulo 7, ele está de volta a Jerusalém, ao mesmo palco. Vamos ler então a palavra de Deus, essa narrativa. Quero ler uma narrativa um pouco mais longa, mais uma vez, como se deve fazer quando se lê o Evangelho de João, mas interessante, e certamente com muita facilidade acompanharemos essa leitura. Agora então vamos ler a palavra de Deus, e que cada coração aqui esteja desejoso de receber a palavra. Diz assim a narrativa: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam lhe tirar a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo.
O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é o verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: fiz um milagre, e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? Verso 6, Jesus diz: para mim,
ainda não chegou o tempo para vocês? Qualquer tempo é certo. E ainda no verso 8, ele diz aos seus irmãos: vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. A Sociedade dos Poetas Mortos foi um filme anos atrás que teve um sucesso razoável. Neste filme aparecia a expressão latina carpe diem, uma expressão latina de sabedoria prática de vida. O que quer dizer carpe diem? Quer dizer, tome, conquiste, aproveite o dia, o tempo que você tem. Enfim, um aforismo de prática de vida, onde não se desperdice as oportunidades e a indolência não tome conta e leve à derrota. Aproveitar o dia, tomar, conquistar. Nós temos um ensino aqui sobre este assunto, mas num enfoque todo especial e com as definições e distinções próprias de se olhar isto com o ângulo de Jesus Cristo, seu ensino e a sua pessoa. A questão de se tomar, conquistar, dominar, aproveitar o dia, o momento, o tempo que se tem. Jesus então diz: ainda não chegou o tempo certo, o tempo apropriado, diz ele nos versos 8 e 9, o tempo certo, o tempo apropriado. Ainda não chegou o tempo certo, o tempo apropriado. Temos nesse capítulo aqui essa situação um tanto quanto agitada. Jesus esteve em Jerusalém, Jerusalém ficava na região da Judéia, o sul. Ele cresceu em Nazaré, mais próximo lá, então dentro da região da Galileia, no norte. Ele esteve em Jerusalém, vimos no capítulo 5, fez aquele sinal, a cura daquele paralítico, voltou para a Galileia, mas agora chegou, diz o texto, a época da festa dos tabernáculos ou das cabanas, uma das festas, das 3 festas maiores, então, dos judeus que se realizavam em Jerusalém. E os judeus peregrinavam para Jerusalém, inclusive os judeus homens que viviam ali a cerca de 40 quilômetros de Jerusalém, era requerido que eles fossem a essas festas. Então, o povo da Galileia se agita para ir, e os irmãos de Jesus também estão por ali e comentam com ele que ele deve ir, retornar à Judéia, a Jerusalém, para a festa ali. E então, Jesus retorna para o meio ali daquele povo e da liderança que viu, presenciou os sinais dele, particularmente aquele citado no capítulo 5 da cura do paralítico. E há, então, nesse texto, uma série de manifestações e questionamentos. Quem é ele? É ele realmente o Cristo, não é? Há aqueles que não querem acertar de forma nenhuma, saduceus que estavam alinhados com o status quo, com o poder político dominante dos romanos, não queriam saber de nenhum Messias chegando que viesse agitar politicamente, no entendimento deles de Messias, o ambiente. Os fariseus que dominavam a definição do que era a vida religiosa mais piedosa e fiel, não queriam ninguém vindo com o ensino de Jesus como ele fazia, questionando certas tradições que eles tinham. E o povo, então, que tinha uma expectativa da chegada do Messias, olha para ele, é ele, não é ele, vimos, não vimos, creem, e não entendem, inclusive, quando Jesus diz que vão querer matá-lo, e diz que ele está endemoniado, e seria como dizer para nós, alguns nos nossos dias, talvez, você está paranoico, que ideia é essa, ninguém quer lhe matar, enfim, toda essa conturbação ali em Jerusalém, quando Jesus chega à festa, mas ele não foi no tempo e na hora em que seus irmãos disseram, suba para a festa.
A verdade é que quando os irmãos dele, então, propõem esta subida para a Judéia, Jerusalém, Jesus diz, ainda não chegou o tempo certo, o tempo apropriado. E a palavra de Deus vem a você, tomando esse rico texto e longo, onde há tantas coisas a serem entendidas e precisaríamos até muito mais tempo para olharmos tudo, mas tomando isto como um princípio regulamentador para nós olharmos aqui as verdades. Ainda não chegou o tempo. A palavra de Deus fala ao meu coração, fala o seu nesta noite. Ainda não chegou o tempo, isto é, entenda que Deus age com a estratégia tempo. Deus age com a estratégia chamada tempo. Surge aqui na boca de Jesus esta palavra tempo, mas colocada de uma forma técnica, uma forma especial, fundamental para entendermos a vida dele, o momento que ele vive aqui. E aponta então para o fato de que Deus age, trabalha com a estratégia tempo. Os irmãos dele dizem para Jesus que ele deve subir da Galileia para a Judéia, Jerusalém. Mostre-se ao mundo. Mostre-se ao mundo. E depois deles incentivarem Jesus a ir, aonde então representantes da nação toda estariam ali num grande festival, e lá realizar algumas coisas. O texto, a narrativa diz o seguinte, pois nem os seus irmãos criam nele. Esses que estão dizendo para ele, seus familiares, suba, fique grande, não criam nele. O que está acontecendo aqui? A família de Jesus chegou mais tarde, sabemos pelas narrativas do Testamento, a crer em Jesus Cristo. Mas aqui temos um momento, como diz, os seus irmãos não criam nele. Mas ao mesmo tempo estão dizendo a ele, suba, vá se mostrar ao povo e ao mundo. O que nós temos aqui nesses irmãos é o reflexo do pensamento mundano. O pensamento segundo o mundo, segundo os valores humanos da parte de Deus, vivendo para este tempo, para esta hora, para o imediatismo. Enfim, eles estão refletindo aqui um pensamento mundano. Eles não creem em Cristo, mas eles veem que Jesus realmente está conseguindo uma boa popularidade e ele faz umas coisas diferentes. E aí eles dizem para ele, o que eles estão pensando é o quê? Creem nele, creem que eles então se anunciam ao mundo? Não, você precisa aproveitar esse momento. Tira vantagem disto. Você não pode perder essa grande oportunidade de ficar grande, angariar mais seguidores. É a hora da popularidade, da fama. O pensamento deles é todo mundano. Eles estão pensando num oportunismo. Mostre-se ao mundo. Mostre-se ao mundo. É apenas um oportunismo. Olha a chance de você ficar grande. Poder, dinheiro, fama, status. Essas coisas que dominam o ser humano aí fora. Mundanismo. O pensamento deles é este. E de autossuficiência. Jesus diz, não vou, porque ainda não é o tempo certo, mas ele completa para vocês, qualquer tempo é certo. Um pensamento mundano. Não entende o que Jesus está dizendo e nem entende a vida, a forma de Jesus navegar. Jesus não é mundano. Jesus não navega pelos parâmetros, referências humanas. Para vocês, qualquer tempo é certo. Vocês pensam que são autossuficientes, têm o controle de tudo, e qualquer hora é hora, e vocês podem fazer o que querem, quando quiserem, da forma que quiserem. Não é assim o pensamento de Jesus. Vamos ver, é algo bem diferente. Deus trabalha com a estratégia do tempo. O pensamento mundano não entende isso, não vive dessa forma. Tempo, Jesus usa a palavra tempo. Mas precisamos prestar atenção quando ele diz a palavra tempo. Ir à festa ou não ir à festa? Jesus não foi na hora em que os seus irmãos sugeriram. Foi na hora que ele entendeu que deveria ir. Ir à festa ou não ir à festa? Para mim ainda não chegou o tempo certo. Nós não pensamos nas mesmas categorias ou definições que os gregos antigos pensavam. A língua que foi escrito o Evangelho de João, o grego antigo, koiné.
E lá nós vamos encontrar, naquele tempo, naquela língua, nós vamos encontrar algumas nuances com relação ao tempo que são fundamentais para entendermos o princípio aqui. No verso 30, Jesus disse que não tinha chegado ainda a hora dele. E no Evangelho de João aparece muitas vezes a palavra hora. E no grego antigo, a nossa palavra hora vem de lá, sou igual, bem parecido. A nossa palavra hora, na verdade, é uma transliteração daquilo que está no grego antigo. Mas hora é aquele tempo no sentido de que marcamos na agenda. Então, vou ter uma consulta médica ou encontro, uma reunião com uma pessoa, e eu marco ali dia, hora, o minuto. Então, é o ponto apontado no tempo e no espaço para algo acontecer. Havia o tempo para a hora de Jesus, do Evangelho de João, que ele se referia ao quê? À crucificação dele, ressurreição e glorificação. E no Evangelho de João ele fala muitas vezes sobre hora nesse sentido. Não chegou a hora dele ser glorificado ainda, isto é, ir da cruz, ressuscitar. Mas no verso 30 ele se refere a isso e a palavra é hora. Mas, quando ele fala no fim da nossa leitura aos líderes judaicos sobre a partida dele um dia, ele diz para eles: o tempo de vocês é breve, no verso 33. O tempo de vocês é breve, tempo de poder me ver, de me ouvir, de me presenciar. Essa oportunidade é um tempo breve. E aí, tempo, Jesus usa uma palavra no grego cronos, de onde nós temos essa palavra cronômetro. Esse é o matemático. É aquele dia contado pelo relógio, pelo calendário. O tempo dividido em frações matemáticas, cronos. Isto é, em termos de tempo matemático, vou estar pouco tempo, poucos dias com vocês. Vocês vão poder me ouvir por pouco tempo. O cronos é breve. Mas quando ele diz, nos versos 6 e 9, ainda não chegou o tempo certo. Ele não usa hora, ele não usa cronos, o tempo matemático. Ele usa a palavra kairos. Kairos não tem nada a ver com o tempo matemático, nem com a hora marcada de um compromisso. Kairos se refere, diz ele, o tempo certo, a oportunidade. A porta que se abre num dado momento e que pode se fechar e se fecha. E nós atravessamos a vida tendo kairos. E kairos vem e kairos vai e não volta mais. Essa é a grande verdade. A sabedoria de vida passa por esse entendimento e entender Deus, e entender a ação de Deus em Cristo, e entender Deus, a ação de Cristo em nossas vidas, exige prestarmos atenção nesse entendimento de tempo chamado kairos, da oportunidade que vem a nós, mas que mais cedo ou mais tarde vai embora. Os gregos usavam kairos como oportunidade, mas o pensamento deles, um pensamento pagão, sem entendimento de Deus, era voltado para uma ideia de fatalismo, determinismo até. O kairos era um fatalismo que acontecia na vida da pessoa. No pensamento mundano é assim também que se vê. Aconteceu porque aconteceu. Mas o entendimento bíblico, nas palavras de Jesus Cristo, kairos, estas oportunidades que vêm nas nossas vidas, não é um fatalismo do nada, mas é a soberania, a estratégia de Deus em ação. Por isso, kairos, trabalhar com kairos, viver com o conceito de kairos, é viver em dependência de Deus. Ainda não chegou o tempo. Deus que trabalha na estratégia do tempo. Então Jesus não vai à festa na hora que os seus irmãos querem que ele vá. Para vocês qualquer tempo é certo, para mim o tempo, kairos, a direção de Deus, a oportunidade de Deus não chegou ainda, não é hora de eu ir, não vou ainda. Jesus resiste à palavra mundana dos seus irmãos, não por ser evasivo, nem fugitivo daquilo que Deus tinha para ele. Não, mas porque ele se orientava
pela estratégia, pela direção, pela vontade divina, independência de tudo isto. Entenda que Deus opera com a estratégia tempo, kairos, da oportunidade, momentos chaves, momentos únicos em nossas vidas. Alguns pensam que todos os momentos são iguais e não são. Algumas coisas que não fizemos numa dada fase da nossa vida, nunca mais poderemos fazer. Oportunidades, kairos. E principalmente quando nós entendemos o kairos de Deus, entendemos isto de forma muito profunda. E isso move, mexe a nossa forma de ver a vida. Pais, por exemplo, não percebem o kairos de Deus na vida deles e dos seus filhos enquanto estão numa idade formativa. E preocupados com coisas mundanas, pais não percebem o kairos quando têm filhos tenros nas suas mãos em fase formativa. E levam a vida cristã de forma relapsa, a igreja de forma relapsa, e aquele tempo passa e não voltará mais para se trabalhar a vida do filho da forma que poderia se trabalhar. Esse é um exemplo apenas. Enfim, Deus age com a estratégia do tempo kairos. Jesus deixa isto muito claro aqui. Atente para o tempo que se cumpriu em Cristo. E é isto que aparece nesse texto aqui. Nesta forma de Deus trabalhar, nessa estratégia do tempo, do kairos, você precisa atentar, este capítulo chama sua atenção, você precisa atentar para o tempo kairos que se cumpriu em Cristo. Tempo de graça. Jesus sobe a Jerusalém na festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Israel, 15 séculos antes de Cristo, mais ou menos, aproximadamente, deixou o Egito através da intervenção sobrenatural de Deus na liderança de Moisés, tirou das garras do imperador do Egito, Faraó, libertou o povo de Israel da escravidão para levá-los para uma terra, um território que Deus tinha prometido a eles. E eles passam então a peregrinar no deserto por anos até que chegariam à terra prometida. A festa dos tabernáculos e cabanas era um memorial sobre aquele tempo, porque no deserto eles eram nômades, eles acampavam em cabanas, se movendo, armava todo o acampamento. Povo, enorme acampamento de tendas. Inclusive havia o tabernáculo templo, um templo a Deus que era também uma tenda, uma grande tenda que se armava no meio ali quando o povo parava na sua caminhada e peregrinação. Bem, a festa dos tabernáculos acontecia então para lembrá-los disso. Lembrar do quê? Lembrar de que um dia foram libertos pela mão poderosa de Deus. Lembrar como Deus foi gracioso com eles. Como Deus foi misericordioso e realmente cuidou deles e os tirou daquela situação toda e deu a eles liberdade naquele caminho todo. Então, a festa era um sinal, uma lembrança da graça de Deus na vida deles. Deus os libertou, Deus cuidou deles. E então, eles celebravam essa festa por esta razão, mas celebravam também pensando no novo êxodo. O novo êxodo, Deus haveria ainda de libertá-los daquela situação que eles estavam e traria um novo dia para o povo. Então a festa tinha este lugar de também apontar para a graça de Deus que haveria de atuar outra vez na vida deles e a expectativa do Messias, quando coisas prometidas pelos profetas haveriam de acontecer. E naqueles dias agora, quando eles viviam debaixo do jugo romano, celebrar essa festa e lembrando que Deus foi gracioso no êxodo passado e trair um novo êxodo, era algo maravilhoso para eles. Então Jesus vai para esta festa, a festa que fala desta graça de Deus realizada no passado e que apontava para o que Deus faria no futuro, no Messias. Jesus tinha estado em Jerusalém antes e num sábado ele curou. Capítulo 5 fala sobre isso. Aquele paralítico à beira do tanque. Cria um conflito, porque é o dogmatismo religioso. A religião baseada na virtude, na obra humana. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isto. Não baseada na graça de Deus. Trouxe um grande conflito
porque Jesus veio trazer a graça de Deus e bateu de frente com aquele dogmatismo religioso que não contemplava a graça de Deus. E Jesus argumenta com eles: a lei de vocês permite que se faça a circuncisão de um bebê no sábado. Eu curei um homem, diz ele, completamente, e vocês estão contra isso porque fiz no sábado. Olha o absurdo. Eu trouxe a graça de Deus na vida deste homem e fiz este sinal, e vocês estão contra porque foi no sábado. Não havia espaço para a graça. Justamente a celebração da festa estava ausente da vivência religiosa e do entendimento religioso deles. E eles tinham um entendimento de que o Messias chegaria, um entendimento desenvolvido em alguns pensadores, não da palavra de Deus, do texto das Escrituras do Velho Testamento, mas alguns pensadores judaicos, que pensavam que o Messias seria alguém que surgiria num dado momento que fosse revelado a ele, e ele mesmo não saberia que ele era o Messias. Mas eles ficam chocados com Jesus, porque Jesus sabe a sua origem. E eles também sabem a origem de Jesus. Não pode ser o Messias. Mas Jesus deixa muito claro, ele diz: vocês não conhecem aquele de quem eu vim, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Nós temos então aqui Cristo se revelando, totalmente consciente sobre a sua origem. Sim, nasceu de uma virgem em Belém, cresceu em Nazaré, na Judéia. Mas Jesus diz: isto é muito pouco. A minha origem transcende a tudo isto, e eu sei disto. Jesus não é um guru que no meio da vida teve uma visão e se disse iluminado dali por diante, como Buda, por exemplo. Ou mesmo Maomé. Não sabia que ia acontecer isso com eles, e um dia aconteceu. Jesus se mostra consciente da sua origem transcendental, totalmente consciente de quem ele era, e de uma origem transcendente, Deus conosco. Ele, quando fala, impressiona. E então se questiona como foi que esse homem adquiriu tanta instrução, diz o verso 15. Como isso se deu? Entre os judeus ninguém poderia ensinar e se tornar um rabino se não fosse treinado pelos rabinos. É antigo conhecimento cartorial. Se você não tiver o carimbo do MEC, você não sabe nada. E agora surge Jesus, que não foi treinado pelos rabinos, não foi treinado pelo conhecimento humano. Como que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu no verso 16: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Um conhecimento divino. Jesus não veio para competir na galeria dos fundadores de religiões, fundadores humanos. Jesus se diferencia de todos eles. O meu conhecimento é divino, a minha origem é divina. Sei disto, tenho consciência disto. E o meu destino também é informado. Logo irei, diz ele no verso 33, logo irei para aquele que me enviou. Não somente a vinda, não somente o conhecimento, mas o destino informado, conhecido, planejado estrategicamente. Tempo, Kairos. Então, atente para o tempo que se cumpriu em Cristo. O tempo de Deus chegou. O tempo de Deus chegou em Cristo. E aí ele sobe a festa. Ainda não chegou o tempo. Embarque, então, no tempo que vem a sua vida. Preste atenção. Deus trabalha na estratégia do tempo. E o tempo apropriado, o tempo certo, na expressão de Jesus, se cumpriu nele. E ele subiu à festa. A festa de graça. E disse que ele voltaria para o Pai. E ele voltou.
O que tem isso a ver com você nesta noite? Eu e você, diante de Jesus, somos como o povo ali, somos como o povo em Jerusalém naquele dia, somos como aqueles líderes judaicos naquele dia. Qual é a nossa reação? Qual é o nosso entendimento? E esse entendimento, o que vai fazer conosco hoje? O que fez com eles naqueles dias? Tentam matar Jesus, tentam prender Jesus, questionam Jesus. Mas Jesus diz a eles, preste atenção, estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês me procurarão, ou procurarão por mim, mas não me encontrarão. E vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Não entenderam nada, começaram a perguntar, será que ele vai para a diáspora? Os judeus estavam espalhados pelo mundo conhecido na época, chamado mundo grego no entendimento judaico, por causa da influência da cultura grega em todas as nações daqueles dias, os povos daqueles dias. Será que ele vai pregar aos nossos irmãos que estão lá em outros lugares? Vocês não podem ir para o lugar onde eu estarei. Estou com vocês apenas por pouco tempo. Vocês percebem a situação desse povo naqueles dias ali? Estavam de frente a frente com Cristo, mas não criam nele, não o recebiam. Ainda que era o tempo de Deus, Kairos de Deus estava ali, eles não creram. E agora Jesus diz, estou com vocês apenas por pouco tempo. E aqui a palavra de Jesus, então, como eu já disse, é cronos. O tempo matemático é por alguns dias. É breve. É contadinho. Estiveram com Cristo. Não creram. E a presença dele se foi. Totalmente desatentos sobre o Kairos que acontecia num cronos breve. Totalmente desatentos ao tempo da oportunidade que acontecia em alguns poucos dias. E às vezes, o Kairos, o tempo da oportunidade, acontece inclusive em alguns minutos, um cronos de alguns minutos. Totalmente desatentos ao tempo deles. Deus fala ao coração deles. E eles não estão atentos a isso. A própria presença de Deus em Cristo está ali. E o convite está ali para crerem, receberem a graça e o tempo novo. E eles respondem negativamente. Aliás, de forma antagonística, querem prendê-lo. E Jesus diz, eles me odeiam por causa do que eu ensino. Da parte de Deus. Você está atento ao Kairos de Deus na sua vida? Inclusive nesta noite. Todo tempo para mim é o tempo certo. Posso ir na igreja quando eu quero. Posso servir a Deus quando eu quiser. Posso orar quando eu quiser. Por isso que nem vou fazer agora. Vou viver uma vida séria. Mas depois, você pode fazer em qualquer momento. Não precisa ser hoje. Vou crer em Cristo e entregar a minha vida depois, não agora. Quarta-feira citei a oração de Agostinho, pensador do quarto século, profundo pensador, escreveu muito, mas nas confissões dele, onde ele conta a sua peregrinação espiritual de vida, um homem muito inteligente, Agostinho. E ele conta que na sua adolescência, quando ele vai para estudar algo parecido como será a nossa universidade em nossos dias, preparar-se para ser um retórico, um advogado, ele disse que ele orava, tendo abandonado os caminhos da fé cristã, que aprendeu da sua mãe, quando foi para essa vida estudante. Diz ele nas suas confissões que ele orava assim, Senhor, me dê castidade e continência, mas não agora. Qualquer tempo é tempo certo. Por hoje, pode ser depois. Quando nós entendemos a necessidade de embarcar no tempo que vem a nossa vida, o tempo de Deus, o tempo que Deus fala ao nosso coração, nós entendemos que
Nós trabalhamos com Deus e Deus trabalha conosco em termos de oportunidade. Não se esqueça disso. E isto cria um outro fator, que é o fator urgência. Carpe diem, tome o dia. Deus abre a oportunidade. Por isso que o profeta já disse, buscai-o enquanto se pode achar. Não é qualquer tempo que é tempo certo. Deus fala ao seu coração num dado momento, num culto, ou de outra forma. Você sente a fala de Deus, você entende, mas você olha com aquela perspectiva mundana, como os irmãos de Jesus aqui tinham, e diz, qualquer tempo é tempo certo, depois a gente resolve isso aí, vejo depois. Irmão, você que está em Cristo, olhe para o tempo do Senhor na sua vida, o tempo com Cristo, a sua vida com Cristo. Você que não conhece ainda, Deus fala ao seu coração nesta noite, preste atenção, preste atenção. Nos dias meus de juventude, eu tinha um amigo que estava falando de Cristo a um outro amigo que não cria. Éramos todos jovens. E eu me lembro que, uma dada conversa, esse amigo meu compartilhou com um amigo dele, que vivia uma vida tanto quanto até devassa, sobre a nova vida em Cristo, a transformação, a mudança, a vida com propósito de Deus eternamente. E essa pessoa respondeu para o meu amigo, rapaz, é muito interessante e talvez um dia eu faça isso, mas não agora. E ele abriu a carteira, inclusive mostrou alguns cartões com telefone naqueles dias, não é antes do celular, telefones de algumas garotas. Não agora. Depois que aproveitar a vida na linguagem, perspectiva mundana, que não entende que aproveitar a vida realmente é viver com Cristo. Não agora. Um mês depois, ele faleceu num acidente de automóvel. Carlos, veio e foi para nunca mais voltar. Jesus entendia muito bem o tempo, o kairos de Deus na vida dele, trabalhava com isto. Os líderes judaicos aqui não entendiam. Viram a Cristo e o rejeitaram. Deus fala ao seu coração nesta noite. É o kairos de Deus, é o tempo da oportunidade, é a hora para algo novo Deus fazer na sua vida. Não faça como eles. O que Deus em Cristo quer fazer na sua vida hoje. Vamos orar, vamos na presença do Senhor.